Oi, gente, dessa vez nós vamos gravar um baldinho de laranja, né? E o gelo, é claro, né? Então eu já vou aqui, ó, começar o meu desenho, pegando aqui o meu cinza lunar e já vou começar a preencher aqui, ó, fazer um fundo em volta do nosso baldinho, tá bom? Vou começar aqui na parte de cima, entre as folhas, e depois eu vou descendo aqui para a lateral, vou fazer também embaixo. E logo em seguida eu vou vir aqui com o meu verde folha e vou começar a preencher as nossas folhas, tá bom? Vou começar aqui com a cor clara na ponta da nossa folha, ó. Aí depois eu vou vir aqui com uma cor mais escura e vai ser o verde musgo, né? Venho aqui, ó, preencho toda a nossa folha, ó, deixo as duas tintas bem uniformes. E depois com o verde pinheiro eu venho, faço aqui a nervura das nossas folhas, ó, escureço um pouquinho mais na parte de baixo, certo? Por enquanto é só isso mesmo e vamos fazer esse mesmo processo em todas as outras folhagens, tá bom? Feita aqui todas as nossas folhas, tá, gente? Algumas mais claras, outras mais escuras, eu vou fazer aqui o nosso gelo. E para fazer o nosso gelo, eu venho aqui com clareador, ou pode ser um pouquinho de água mesmo, mas tá? Molha aqui, ó, vou deixar úmido e vou vir aqui já com cinza lunar, ó, e já vou começar a preencher em uma parte branca, a outra parte cinza lunar e vou fazendo aqui o encontro dessas duas tintas, tá? Um pouquinho de branco, pouquinho de cinza lunar, ó, vou misturar bem e por enquanto é só esse mesmo processo, tá? Vou repetir aqui, ó, nas quatro partes do nosso gelo e vou deixar aqui, ó, só preenchido, depois a gente volta para terminar, certo? E tá pronto aqui o nosso baldinho de gelo, né, gente? Por enquanto, só esse mesmo processo, fiz em todos os nossos gelos, né? E vamos agora para a parte da laranja, tá? E para fazer a nossa laranja inteira, eu venho aqui com o nosso amarelo limão e vou fazer aqui a nossa parte de luz, né? A parte mais clara da laranja, vou preencher, né? Na verdade, vou preencher toda a laranja, tá bom? Logo em seguida eu venho agora, ó, com o amarelo, ouro e vou fazendo aqui de baixo para cima, tá? Vou escurecendo, ó. Vou preenchendo aqui, ó, e vou esfumando essa tinta no formato arredondado, tá bom? Logo em seguida eu venho também com o cenoura e vou colocando aqui, ó, bem nos cantinhos e vou espalhando toda a tinta. Observe que eu deposito um pouquinho só de tinta e vou espalhando para a parte de cima, preservando a parte de cima, uma cor mais clara, tá bom? Vou colocando aqui aos pouquinhos, bem pouquinha tinta e vou sempre esfumando. Vou pegar aqui o pincel filete e vou fazer aqui, ó, aquela partezinha de cima, né, da nossa laranja, de onde fica o cabinho, né, da nossa laranja. Com o sépia eu venho e faço aqui, ó. E logo em seguida eu venho também com o branco e vou passando aqui, ó, clareando aqui próximo de onde eu tinha feito o meu risquinho, né? O nosso cabinho, de onde sai o cabinho da nossa laranja, certo? Vou clarear bem aqui, vou esfumar bem essa tinta e volto aqui, ó, já arrumando com um pouquinho mais de laranja, tá, gente? Vou espalhando aqui, ó, vou colocando aqui embaixo e vou levando essa tinta um pouco mais pra cima. Vou ajeitando aqui direitinho a nossa laranjinha até que fique pronta, certo? Em seguida eu venho dando batidinhas com o pincel apenas sujo, tá? Da cor laranja. Eu venho batendo para fazer aquelas imperfeições da casca, tá bom? Faço isso com a tinta laranja também com o amarelo limão, tá bom? E é isso, tá, gente? Vamos fazer agora a nossa laranja na metade. Venho mais uma vez com o nosso amarelo limão e vou preencher toda essa parte aqui, ó, de dentro da nossa laranja, tá bom? Eu vou respeitar só essa partezinha aqui, ó, de fora, que é onde a gente vai preencher de branco, tá bom? E venho mais uma vez fazendo o mesmo processo. Amarelo, ouro, tá? Amarelo limão, em seguida amarelo ouro aqui nas pontinhas, vou puxando aqui pro centro da nossa laranja, em direção, né, o centro da nossa laranja. E vou fazer em todos os nossos bagos, né? Os baguinhos, os gominhos da nossa laranja, né? Feito aqui esse processo, gente, volto fazendo a mesma coisa agora usando cenoura, tá? Vou depositando aqui a minha tinta, ó, lá no cantinho, lá no final, e venho puxando aqui pra cima, tá bom? Preservando o meio, tá bom?
Feito isso, gente, nós vamos voltar aqui, ó, pra parte de baixo com o branco e vamos preencher toda essa partezinha aqui, próximo da outra laranja, tá? Em seguida, gente, vou trocar aqui de pincel, ó, e com o pincel filete eu venho puxando aqui, ó, definindo os gominhos da nossa laranja. Ainda com o filete, eu vou pegar aqui o amarelo limão e vou fazer algumas manchinhas, tá? Como se fossem os gominhos da nossa laranja, tá bom? E vou fazer esse mesmo processo, gente, em todas as nossas outras laranjas, tá bom? Ó. E ficou assim, ó, todas as nossas laranjinhas pintadas. Agora é a vez do nosso baldinho, tá bom? E para começar aqui, ó, o nosso baldinho, eu vou pegar aqui um pincel maior, tá? E vou fazer aqui, ó, uma luz, né, com a tinta branca. E vou fazer com as tintas como se fosse um degradê, tá, gente? Eu vou da cor mais clara para mais escura. Então, eu venho em seguida com o amarelo limão, também preenchendo aqui, ó, nosso baldinho, tá bom? Vou esfumar bem aqui essa tinta, ó. Vou espalhar bem, vou preencher bastante aqui, ó, no nosso baldinho, tá bom? E vou espalhando as duas tintas. Depois eu já vou entrando aqui com o amarelo ouro e vou também espalhar essa tinta aqui, ó, bem próximo, né, do amarelo limão. Vou espalhando, vou fazer o mesmo processo do outro lado, ó, amarelo ouro, tá? Encontro das tintas e vou preenchendo aqui todo o nosso balde, tá? Vou tentar deixando aqui as tintas uniformes, tá bom? E vou vir fazendo o preenchimento de todo o nosso balde. Vou preencher também aqui direitinho, aqui, ó, perto do nosso gelo, tá? Espalho bem a tinta. Aqui no cantinho eu vou usar mais uma vez o cenoura, tá bom? Vou depositando aqui a minha tinta cenoura e vou espalhando próximo aqui das laranjas e nas laterais do nosso balde. E vou espalhando aqui o laranja, ó, gente. Vou também passar aqui, ó, nessa partezinha aqui do canto, também aqui embaixo, ó. Vou deixar bem escurinho aqui, ó, pra soltar o nosso gelo, né? E vou aqui, ó, vir com o sépia agora e já vou fazer a borda do nosso baldinho, certo? Ó, preencho. Também vou preencher aqui, ó, esse pinozinho, né, que faz a alça do balde, ó. Mais uma vez, vou puxar aqui a minha alça. A alça está por trás do nosso balde, né? Por isso, a gente só vai puxar até próximo do balde, tá bom? Pego o branco, venho aqui, ó, dou uma clareada e já volto aqui embaixo com o cenoura, ó, e faço alguns tracinhos, tá? Para o nosso balde não ficar tão monótono. Aqui pra cima eu vou e clareio um pouquinho com o branco. Tá prontinho aqui o nosso balde, né? Vou fazer alguns retoques nas nossas folhas. Vou pegar aqui o branco, ó, depois das folhas secas, e vou fazer uma parte clara nas nossas folhas, né? Vou fazer a luz seca nas nossas folhas. Vou fazer esse processo em todas as nossas folhas, tá bom? E ficou assim, ó, prontíssima nossas folhas, né? Todas com luz. E eu já venho aqui com o meu pincel filete e agora sim vou dar acabamento no nosso gelo, tá? Vou contornar, né, todo o nosso gelo aqui, ó, com uma tinta branca, tá bom? Depois vou fazer algumas manchinhas aqui no nosso gelo, tá bom? Em seguida eu volto aqui com um pincel seco, ó, e vou espalhar toda a tinta que eu tinha feito contorno aqui no nosso gelo e também onde eu fiz essas marcações, essas manchinhas brancas, certo? Feito isso, gente, vai estar pronto o nosso gelo. Vou fazer o mesmo processo em todos os outros gelos. Então, tá pronto aqui o nosso gelo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá prontinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.